aprovada na Ordem dos Advogados do Brasil, quando ainda cursava o último ano da Faculdade de Direito. No ano de 2008, eu ingressei na Faculdade de Direito. Quando eu ali tinha 34 anos, meu filho mais velho tinha 14 para 15 e o mais novo tinha 11. Confesso que foi muito difícil, contudo, uma amiga professora de língua portuguesa me incentivou muito a prestar o vestibular e a fazer o curso, porque ela sempre dizia, sempre elogiava muito as minhas redações, a minha escrita, sempre dizia, você daria uma ótima advogada, e aquilo cresceu no meu coração, aquele desejo que já era antigo, e eu resolvi ingressar. Prestei o vestibular, passei e comecei a cursar. Confesso que foi muito difícil. Na época eu trabalhava durante o dia e quando chegava em casa tinha que cuidar das crianças, tinha que cuidar da casa e nunca tive apoio. Na época, duas parentes tinham começado a fazer o curso. Uma fez por 6 meses, né? Um semestre, e a outra fez 2 semestres. Elas desistiram porque diziam que era muito difícil, né? E quando eu ingressei, disseram para mim: ai, você tá perdendo, jogando dinheiro fora porque é muito difícil. Eu tentei, não consegui, a fulana tentou, não conseguiu. É muita matéria, é muita coisa. E ali foram palavras que foram ditas para mim com o intuito de fazer eu desistir. Mas como eu havia ingressado, eu resolvi ir até o final. E confesso que foram anos difíceis, tanto para dar conta da matéria, do estudo, manter as notas, quanto para pagar. Eu abri mão de muitas coisas na época para poder fazer o curso, né? Para poder cursar. E sempre ouvindo que, eu não sei o quê. Aí eu fiz o primeiro ano, as pessoas continuavam falando, você vai até perder dinheiro porque vai estudar aí um ano, vai fazer mais um. E aquilo, sabe, foi indo e eu continuei fazendo o curso. Ao final, quando eu estava ali no final do 4º ano, mudaram o repertório. Aí começaram a dizer, pode até ser que você consiga concluir o curso, mas eu quero ver passar no exame da OAB, que é muito difícil e muita gente que cursa não consegue a aprovação no exame da ordem, e aquilo começou na minha mente, né, um medo muito grande, e eu comecei a pensar, será que eu perdi todos esses anos, né, porque eram finais de semana estudando, era após a faculdade eu ainda estudar, então assim, é um empenho muito grande, é um curso muito difícil que requer muito empenho. E aí eu comecei a ficar apavorada. E aí quando eu passei para o 5º ano, o último ano, né, no 9º semestre, quando é liberado, né, os alunos a prestarem o exame da ordem, eu pensei comigo, bom, eu vou fazer a prova para ver como é que é, né? Vou fazer um teste, eu vou fazer a prova, vamos lá, vamos ver como é que é. E eu confesso que eu estudei muito. Nos 40 dias que antecederam a prova, eu estudava média de 8 a 9 horas por dia. Esses 40 dias eu não trabalhei. Nessa época eu já trabalhava por conta, eu era consultora de telefonia, mas eu trabalhava por conta, não tinha que dar satisfação para ninguém. Então, nos 40 dias que antecederam a prova, eu não trabalhei, eu só estudava.
eu estudava o dia todo à base de café. Estudava, lia, e a forma que eu utilizei para estudar foi estudando a lei seca. Existe um livro onde contém todos os códigos, né? Civil, penal, processo penal, consumidor, tudo num livro só. E esse livro se chama Vademecum. Quem é do ramo sabe do que eu estou falando. E eu estudei pelo Vademecum. Eu estudei a lei seca, só estudei a lei seca. Li todas as leis que iriam cair na prova. Li a Constituição Federal, né? E todas as matérias que iam cair, né? Eu estudei, eu li tudo. E eu confesso que era muito cansativo. Quando eu não estava mais suportando estudar, ler, né? Eu ia orar. E aí eu orava, falava: Deus, me ajuda, que eu grave na minha mente tudo aquilo que eu li, tudo aquilo que eu estudar, que eu consiga reter na minha mente. E essa foi a minha via sacra para fazer a primeira prova, né? Na época eram duas, não sei se hoje ainda é duas, mas na época era a primeira fase e a segunda fase. Então, para fazer a primeira fase, eu estudei dessa forma durante 40 dias. E quando eu fui fazer a prova, eu estava parecendo um zumbi, porque de tanto café que eu tomava para me manter ligada e acordada, quando chegava de noite, eu estava exausta. Eu deitava na cama e não conseguia desligar, meu cérebro não desligava. Eu dormia muito mal, dormia muito pouco e no outro dia a mesma rotina. Então, assim, ao final desses 40 dias, eu estava assim, parecendo um zumbi, com os olhos roxos e muito cansada, muito abatida, mas fiz a prova e passei. Quando eu passei na primeira fase, aquilo foi um boom. Todas aquelas pessoas que diziam que eu não ia cursar, depois passaram a dizer que eu não ia conseguir aprovação, ficaram impactadas. Aquilo foi um impacto muito grande, foi uma obra muito linda que Deus fez na minha vida. Então, quando eu vi que eu fui aprovada na primeira fase, eu comecei a estudar para a segunda fase. E a segunda fase é a parte prática, né? A parte ali que é dado um problema e você tem que resolver com uma petição. E aí você nunca sabe o que vai cair na prova, né? Se é uma petição inicial, se é uma contestação, se é um agravo de instrumento, se é uma apelação, enfim. Eu estudei e fui para fazer essa segunda fase. E quando eu fiz a prova, na época, foi um embargo de terceiro que eu precisei fazer. E eu fiz esse embargo e consegui a aprovação na segunda fase. E com isso, eu estudei ainda o 9º semestre e o 10º semestre, que é o último, já aprovada no exame da Ordem dos Advogados do Brasil. E essa bênção, essa vitória que eu alcancei foi graças a Deus, foi ao Deus Todo-Poderoso que ali me deu sabedoria, que ali me ajudou, que ali fez com que eu gravasse tudo aquilo que eu estava estudando. Então, eu quero te dizer com esse testemunho que você não desista dos seus sonhos. Ainda que as pessoas digam que você não vai conseguir, que você não é capaz, que você não pode, porque elas não conseguiram, não acredite. Acredite em você e, em primeiro lugar, acredite em Deus. Peça para Deus te ajudar em tudo que você for fazer. Peça para Deus te dar sabedoria. Peça para Deus te dar o entendimento necessário para você fazer aquilo que você precisa fazer. Sempre ande de mãos dadas com o Espírito Santo de Deus, porque ele vai te ajudar a alcançar os seus sonhos, os seus objetivos, e com Deus você sempre terá vitória. Acredite em você, acredite em Deus, acredite em Jesus Cristo,
Acredite no Espírito Santo, acredite que Deus, Ele realiza sonhos. E assim eu encerro esse testemunho, glorificando a Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e que você possa ser edificado com esse testemunho. A paz do Senhor Jesus Cristo.